Mateus 21. Versículo 18. A figueira seca. Vamos ler o texto sagrado. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos orar agora, para que o Senhor coloque a sua palavra em nosso coração. Senhor Deus, me use como um vaso em tuas mãos, que a tua palavra seja revelada à sua igreja, que a tua voz, ó Deus, esteja em mim e também falando aos corações e ouvidos dos meus irmãos. Eu me entrego ao teu Espírito nesse momento e sabemos que o Senhor conhece os corações também. Que os segredos dos corações, Senhor, sejam expostos para que toda a igreja saiba que realmente o Senhor está entre nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado eu preguei sobre dai a César o que é de César. Eu tenho pregado aos domingos à noite sempre as mensagens mais famosas das Escrituras, ou as histórias mais famosas das Escrituras. Preguei sobre Davi e Golias, já preguei sobre o profeta velho, preguei sobre dai a César o que é de César, e hoje a tão famosa história da figueira que se secou. Por que será que isso aconteceu? Qual é a verdadeira mensagem por trás desse texto? Será que esse texto apenas conta sobre uma árvore que secou porque não dava fruto? Ou tem algo a mais do que isso no texto? O que esse texto tem a dizer para nós também no dia de hoje? O que ele significou para aquela época e o que ele significa para nós hoje aqui? Eu quero dizer a vocês que a entrada triunfal de Jesus acontece no mesmo capítulo 21, no versículo 1. Ali é aquela famosa história também de que ele entra em Jerusalém em cima de um jumentinho, filho de uma jumenta. Óbvio. E o rei vem montado no jumentinho. E as pessoas ali saúdam ele dizendo: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É um texto muito famoso nas Escrituras. Os estudiosos defendem que isso está acontecendo no domingo, a entrada triunfal. Ou seja, é uma semana antes dele ressuscitar dos mortos. Na verdade, uns 4 dias antes dele ser crucificado. É a semana da crucificação. Ele está entrando de forma triunfal em Jerusalém. A multidão está gritando Hosana. Mas nós sabemos que 4 dias depois a multidão vai estar gritando o quê? Crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão que louva o Senhor é a mesma multidão que poucos dias depois estará mandando crucificá-lo. Então Mateus ele conta nessa ordem a entrada triunfal. Depois que Jesus chega em Jerusalém, aí Mateus narra agora a entrada de Jesus no templo de Jerusalém.
Agora ele vai visitar o templo. Isso na narrativa de Mateus. Ele entra no templo e o que ele encontra no lugar onde deveria estar havendo adoração? Estamos na semana da Páscoa aqui. Muitas pessoas iam para Jerusalém na semana da Páscoa. Alguns estudiosos estimam que mais ou menos 500 mil pessoas iam para Jerusalém no dia da Páscoa. Outros dizem que, na verdade, eram 2 milhões. Ou 2 milhões de pessoas no dia da Páscoa. Era muita gente visitando Jerusalém no dia, ou na verdade, na semana da Páscoa. E é a entrada do rei ali. E ele visita o templo. E ao invés de encontrar adoração, ele encontra vendilhões no templo. O templo agora virou lugar de ladrão. As pessoas estão vendendo coisas no templo, estão profanando o templo. Aquilo não deveria estar acontecendo dentro do templo do Senhor. O Senhor Jesus dá a sentença: olha, isso aqui, o templo, a casa de meu pai, se tornou um covil de ladrão. É o que ele fala. Se você quiser saber mais sobre isso, isso está no versículo 12, se você olhar para a sua Bíblia. Logo depois que ele diz isso, chamando aquele lugar de covil de ladrões, o versículo 14 vai dizer que os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Ele dá a sentença, ele dá o juízo para aqueles homens, para os líderes religiosos, para os vendilhões do templo, e agora ele começa a curar as pessoas. Mas quem ele cura? As pessoas humildes, oprimidas, os cegos, os mancos, aqueles que realmente precisam de Deus. Tanto é que ele já deu o veredito nas Escrituras Sagradas: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que se acham justos, eu vim para aqueles que sabem que são pecadores. Porque quem se acha muito justo, quem se acha bom demais, não vai procurar Cristo. Quem se acha saudável, não vai procurar Cristo. Mas quem é manco, aleijado, cego, está com a alma destruída, quebrantada, e não encontra abrigo nenhum para a alma por aí, essa pessoa vai atrás de Jesus Cristo. É mais fácil alguém quebrantado, humilhado, destruído, se aproximar de Deus do que alguém que está em riquezas, gozando do bem desse mundo. Alguém que deposita toda a esperança na conta bancária, dificilmente vai buscar a Deus em oração. Mas aqui, os mancos e os cegos não são os vendilhões. Não são eles que estão profanando o templo. Tanto é que alguns estudiosos dizem que essa parte da mensagem da Bíblia é chamada de a purificação do templo. Ele foi purificar o templo. E aí ele começa a quebrar tudo. Vocês sabem da cena, né? Ele começa a virar a mesa, ele começa a quebrar as coisas. Parece que ele está se comportando como se estivesse em casa. Ora, é o grande templo do Senhor. Nós sabemos que Davi foi proibido de fazer o templo, porque nas mãos de Davi tinha muito sangue. Salomão fez o templo era majestoso. Sabemos que depois Nabucodonosor invadiu Israel, destruiu. O templo foi reconstruído. Mas o templo era chamado de a casa de Deus. E eu repito, era chamado de a casa de Deus. E Jesus começa a quebrar tudo, como se ele estivesse em casa. A minha casa será chamada casa de oração. É o veredito. E realmente ele era o dono da casa. Porque Jesus é o Deus encarnado. Ele quebra tudo e cura os mancos e os cegos. Porém, uma outra cena acontece. Nessa sessão, a partir do versículo 14. As crianças começam a louvar. As crianças começam a gritar e louvando. Louvando, louvando. Os fariseus e os mestres da lei ficam admirados para o mal com isso. E eles dizem para Jesus, no versículo 16, não estais ouvindo o que as crianças estão dizendo? Porque elas gritavam, Hosana ao filho de Davi. Elas estavam louvando ao Senhor Jesus. Bendito é o filho de Davi. Hosana é o filho de Davi. Aos fariseus repreendem, olha,
O senhor não sabe o que elas estão dizendo? E ele respondeu, sim, eu sei o que elas estão cantando. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor. As crianças estão louvando. E os fariseus no embate contra ele. O versículo 17 vai dizer, e deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Essa mesma história que eu vou começar a pregar agora da figueira seca é relatada por Marcos. Mas tem uma diferença. Marcos conta a história um pouco diferente de Mateus. Mateus, ele quer frisar a ideia do templo. Ele quer emendar a entrada triunfal juntamente com a entrada no templo, porque ele quer contar logo o que ele fez no templo. É a maneira como Mateus escreve o seu evangelho. É para um determinado público. Marcos escreve para outro determinado público. Porque Marcos explica que é o seguinte, é a entrada triunfal, ele encontra a figueira, ele amaldiçoa a figueira, ele vai embora, no outro dia ele volta para o templo, e aí a figueira está seca. E aí é que começa o quebra-quebra no templo da parte dele. Vocês viram a diferença? Repetindo, Mateus narra assim, entrada triunfal, purificação do templo e a figueira seca. Mateus narra assim, entrada triunfal, a maldição da figueira, a entrada no templo e no outro dia Pedro vendo a figueira e dizendo, olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, ela está seca até a raiz. É assim que Marcos conta a história. Mas Mateus quer chamar a nossa atenção para um outro fato. Ele condensa o seu evangelho dessa forma. Ele explicou o que aconteceu no templo, agora ele quer emendar a história da figueira. Ele não quer que a gente separe, ele quer falar da figueira como num só estado. E aí começa o texto no versículo 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Olha aqui. No mês de março, lembre-se que a gente está na semana da Páscoa aqui no texto. Ele vai morrer. No mês de março, toda a figueira criava folhas. E elas produziam pequenos figos, mas eram como botões, bem pequenos. Não era o figo que os judeus queriam comer. Era a primeira safra dos figos. Começava em março, mas essa primeira safra só amadureceria em maio. Só amadurecia em maio. Mas era um figo que não era tão gostoso assim. Não era apetitoso, não dava para se deliciar naquele figo. Quase ninguém ligava para esse tipo de figo na primeira safra. A segunda safra, que é a safra deliciosa do figo, acontecia em agosto e em outubro. Todo mundo sabia disso, porque a figueira é uma árvore normal em Israel. Todo lugar tinha uma figueira. Marcos vai dizer que nesse período não era tempo de dar figos. Estamos aqui em abril, mais ou menos abril. Como eu disse para vocês, é Páscoa. A Páscoa não foi inaugurada na morte de Jesus e na ressurreição dele. A Páscoa já existia antes. Os judeus comemoravam a Páscoa sempre, desde a saída do Egito até a vinda do Senhor Jesus. Eles chamam de Pessá. Páscoa para eles é Pessá. Até hoje, alguns judeus comemoram a Páscoa. Todos eles, na verdade, se são verdadeiros judeus, eles se assentam e comemoram a Páscoa. Que significa passar além. Quando o anjo da morte passou no Egito e não matou os filhos dos israelitas. E aí depois Faraó deixou eles irem, o mar se abriu, e então aí eles começaram a comemorar a Páscoa, porque a ira do Senhor passou sobre eles e não caiu neles. Então, Israel está comemorando a Páscoa. Essa árvore aqui não está no período de dar bons figos, que é agosto e outubro, porque aqui é Páscoa, está em abril. Ela só ia amadurecer melhor em maio. Porém, alguns estudiosos dizem, é possível também que esses figos, esses botões, tivessem caído. E só voltaria em maio. Mas eu quero que vocês atentem para o seguinte. O texto de Marcos, no versículo, na verdade, no capítulo 11, venha comigo, mas deixa a fitinha em Mateus, porque a gente tem essa informação valiosa em Marcos. Marcos, capítulo 11,
Versículo 12 em diante, vai aparecer aqui na frente no telão. Olha o que o texto diz. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Vou repetir, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Pode voltar para Mateus. Marcos diz, não era tempo de figos, mas ela estava frondosa. Ele teve fome, ele foi procurar figos, porque a árvore estava dando recado, eu tenho figos. A árvore cheia de folha, bonita na beira da cidade ou na beira da estrada. Essa árvore deve estar com esses frutos ainda que seja da primeira safra. Não. Alguns estudiosos vão dizer que para Marcos os verdadeiros figos de repente poderia acontecer em maio, agosto ou outubro. Mas em abril não, mas ela estava cheia de folha. Ele olha e ele amaldiçoa a figueira. Nunca mais dê fruto. Porque também tinha a possibilidade, como outros pesquisadores dizem, se a figueira, no mês de março a maio, estivesse cheio de folhas, mas não tivesse um figo, provavelmente ela nem daria mais fruto naquele ano. Ela ficaria um ano inteiro sem fruto, mas estaria como uma árvore que tem frutos. Não é possível uma árvore ser hipócrita. Uma árvore hipócrita, não tem como. A árvore não tem consciência. De alguma forma ela enganou, porque ela mostrou as folhas e não tinha o fruto? Pode ser, mas a árvore não engana ninguém. A árvore não pode ser hipócrita, assim como um cachorro não pode ser hipócrita. Uma vez eu vendo um especialista em cães, as pessoas procuram eles assim, meu cachorro está com um comportamento muito estranho. Diz, qual é o comportamento estranho? Ele rosna quando toca na comida dele. Diz, o comportamento não é estranho, filho. É o comportamento de cachorro. Agora a gente tem que cuidar e adestrar ele, porque cachorro realmente vai rosnar. Eu ficaria chocado se você dissesse, meu bebezinho, quando eu dou leite, fica rosnando para mim. Porque cachorro rosna. Não tem como dizer esse cachorro é um hipócrita. Cachorro não é hipócrita. Ele não tem consciência. A hipocrisia é parte do ser humano, daqueles que têm consciência, razão. Só esses podem ser hipócritas. A árvore de maneira alguma. Então por que ele amaldiçoou a árvore? Alguns insistem em dizer, Jesus estava nervosinho e por ter ficado nervosinho, amaldiçoou a árvore que não deu fruto para ele. São os debochados, né? Em nenhum momento o texto diz que Jesus estava nervoso. Na verdade, ele estava nervoso com o templo, não com a árvore. Ele estava nervoso sim, mas não era com a árvore, era com o templo. Era com os vendilhões, eram com os líderes religiosos e não com a árvore. Em nenhum momento vai estar escrito, Jesus ficou com a árvore ou com raiva da árvore. Ela não tem fruto. Ela enganou, ela está cheia de folha. E os discípulos estão vendo o que ele está fazendo. Aí ele diz, olha, jamais dê fruto. Nunca mais você dará fruto. Em Mateus está escrito assim. Então, lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Eu sei que alguns pregam esse texto aqui apenas falando sobre a fé que move montanhas. Eles têm uma lição de fé nesse texto, porque como nós lemos, daqui a pouco Jesus vai falar, se vocês tiverem fé e não duvidarem, até mesmo esse monte pode se jogar no mar, ele vai dizer isso. Então alguns pegam essa passagem e começam a pregar só sobre fé. Fé, fé, olha como ele tem fé, olha como ele destrói uma árvore, olha como ele tem autoridade para fazer o monte se mover. Mas será que essa história tão famosa nas Escrituras se resume a isso? Tem algo além nessa mensagem? Olha, eu fico encucado. Eu estava até conversando com a minha esposa ontem. Falei, eu não estou entendendo. É entrada triunfal, é templo, e do nada a figueira seca. E depois ele volta para o templo. Para debater com os líderes religiosos. Eu não estou entendendo. Por que essa árvore está aqui? Aí a resposta é, porque Deus quis. Eu falei, é verdade. Mas eu fico pensando, mas por que Deus quis? Aí eu começo a pensar com a cabeça de Mateus. Por que Mateus contou isso? Por que ele registrou isso? É óbvio, ele tem que registrar. Uma árvore secou, meu Deus. Como ele vai deixar de registrar isso?
É um milagre punitivo para a árvore. Aconteceu, ele precisa escrever. Aí Marcos também escreve. Então, isso está aqui por quê? Por que essa mensagem está aqui? E aí começa. Aí eu vejo o seguinte, ele quebra tudo no templo. Se a gente virar a nossa Bíblia e for para o capítulo, ainda no capítulo 21, no versículo 23, ele tem um embate com os líderes religiosos. Que eles perguntam no versículo 23, depois que Jesus entrou no templo, e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, e perguntaram, com que autoridade está fazendo essas coisas? Ele quebrou tudo no templo, lembre disso, né? Ele destruiu tudo ali no templo, quebrou as mesas. Com que autoridade você está fazendo isso? Os líderes religiosos questionam. Depois disso, nós vemos a mensagem que eu preguei no domingo passado. Outros líderes religiosos vêm de novo para enfrentar Jesus e diz, olha, deve ou não deve pagar imposto a César? Aí a famosa resposta de Jesus, dai a César o que é de César. Eu expliquei essa passagem. Depois disso, os saduceus vêm dizendo, olha, a mulher teve 7 maridos. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Porque os saduceus não creem na ressurreição. Eles queriam mostrar que a crença na ressurreição é absurda. Como pode crer na ressurreição se a mulher teve 7 maridos e na ressurreição ela será de quem? Ora, logo não tem ressurreição. Aí Jesus responde, na ressurreição nós seremos como os anjos, ninguém casa, ninguém se dá casamento. Aí depois vem os fariseus dizendo, olha, qual é o maior mandamento? Jesus questiona, responde muito bem, na verdade, ele é questionado e responde bem. O maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, mente. E o segundo, semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. E depois no capítulo 23, ai de vocês hipócritas, por que a árvore está ali? Por que ele seca a figueira? E é uma figueira que está com folhas, demonstrando que tem fruto, mas não tem. Qual é a lição por trás disso aqui? Irmãos, eu estou convencido, ou pelo menos é uma posição muito forte, de que a figueira está ali como uma parábola real e literal para o templo, para Israel, para os líderes religiosos de Israel. Eles deveriam ter a verdadeira adoração. Eles deveriam mostrar realmente as verdadeiras obras de justiça. Eles são os líderes religiosos. E eu penso que ainda é mais para eles. Eles são frondosos. Jesus vai dizer, eles limpam o exterior do prato, do copo. Eles são como sepulcros caiados. Por fora eles são bonitos, mas por dentro eles estão podres. A gente vai ver esses julgamentos em Mateus. A figueira é mais do que uma lição de fé, a figueira seca. Na verdade, quando ele pune, ou quando ele dá um juízo contra a figueira, não é contra a figueira. Ou não é somente contra a figueira. É contra os líderes religiosos de Israel. Contra os hipócritas que demonstram ter folhas, ou demonstram ter frutos pelas suas folhagens. Mas só tem folha e não tem fruto. Ele está, através desse ato, mostrando que ele julgou os líderes religiosos. Ele julgou, viu que eles estavam em falta. E aí veio o juízo dele. Pastor, como é que pode? Eu pensei que a figueira era sempre uma questão de fé. Somente uma lição sobre como ter fé, como ter poder para minguar ou fazer secar uma figueira. A gente começa a estudar sobre árvores e Israel na Bíblia. Israel sempre é mencionada como uma árvore, ou pelo menos em várias partes da Bíblia, não sempre. Por exemplo, em algumas partes da Bíblia, Israel é uma oliveira. Em outras partes da Bíblia, Israel é uma videira. Em Jeremias, os figos em Jeremias representam os judeus do sul e do norte. Judeu, Israel, figos. Em Lucas 13, tem uma parábola da figueira, do juízo sobre uma figueira que não deu fruto. Aí alguém pediu para que não punisse aquela figueira naquele ano, mas ia insistir e cultivar ela para que desse fruto. Mas se mesmo depois de um ano ela não desse fruto, ela seria cortada. A figueira representando um juízo. E aqui, mais uma vez, uma figueira. Representando
de alguma forma, Israel. Não todos os judeus, óbvio que não. Mas os falsos, os hipócritas. A mensagem da figueira está, na verdade, decretando um juízo sobre os hipócritas, que acham que estão perto de Deus por serem religiosos, por se vestirem como religiosos, por falarem como religiosos, mas, na verdade, por dentro são podres. Só tem folha e aparência, mas não tem fruto nenhum. O juízo está vindo sobre eles. E os discípulos vendo isso, eles entenderam alguma coisa? A gente não vê nenhuma menção nem de Pedro, nem de Mateus, de ninguém na hora dizendo, por quê? Agora eu entendi o que significa figueira. Não. Eles querem saber de onde vem a autoridade. Ou como é possível a figueira secar tão rapidamente? Que poder é esse? Então, é uma lição dupla aqui. Essa passagem fala de duas coisas. Jesus, através de um ato profético, amaldiçoando a figueira, está dizendo que ele amaldiçoa alguns em Israel, ou muitos em Israel, os hipócritas. E ao mesmo tempo ele vai usar disso, desse ato punitivo profético, para ensinar sobre fé também. É por isso que a gente precisa analisar o texto bíblico. Pensar por que essa passagem foi colocada aqui. Nós vemos condensações também em Mateus ou em Lucas. Nós temos, por exemplo, quando Jesus atendeu Jairo. Quando ele vai curar Jairo, aparece uma mulher com fluxo. E aí ele para de pensar em Jairo e começa a pensar na mulher. É uma outra história. Depois que ele cura aquela mulher, aí volta a cena de Jairo. Os escritores têm a forma de escrever. E como eu disse a vocês, não está à toa a mensagem da figueira aqui. Por quê? Ele quebra no templo as bancas dos vendilhões. Ele tem um embate com os fariseus, depois um embate com os saduceus. Depois volta a debater com os líderes religiosos, esse embate o tempo todo. E aí vem comigo em Mateus capítulo 23. Olha o julgamento dele já caindo sobre os hipócritas. Presta atenção, estamos no capítulo 21. Já tem um embate no capítulo 21 no templo. 22 tem embate. E agora estamos no 23. São apenas 2 capítulos na frente. E ele começa. Versículo 1 do capítulo 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Olha isso. Eles ensinam o que é certo. Eles são ortodoxos na teologia. Eles creem no Pentateuco, nos profetas maiores, nos menores, nos livros históricos, nos salmos. Eles creem. Ouçam o que eles ensinam, mas eles não praticam o que ensinam. Então eles são o quê? Hipócritas. Estão como a figueira. Olha os julgamentos dele, olha o versículo 13. Olha a figueira secando na vida dos líderes religiosos em Israel. Versículo 13. Ai de vocês. O que é um ai? É juízo. Ai de vocês. Quando Deus fala ai de ti, é um juízo. Ai de vocês, versículo 13. Mestres da lei e fariseus hipócritas. Versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Verso 16. Ai de vocês, guias cegos. Versículo 23. Olha lá para baixo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. 29. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Olha o 33. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por que a figueira está ali? A figueira está ali porque Jesus está dizendo: se você tem folhagem e aparência de que tem fruto e você não tem, você vai secar. Você está enganando.
Os fariseus estão enganando. Eles até pregam e ensinam o que é certo, mas são hipócritas porque não vivem, eles são serpentes. Aqueles que dizem assim, olha, o caráter de Jesus sempre é dócil, Jesus sempre tem um olhar terno, né? Ele sempre tem um sorriso no rosto, aquela figura dele sempre rindo. Mas olha como Mateus narra o caráter de Jesus. Quebra tudo no templo. Agora, ai de vocês, hipócritas. E agora, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Lá no capítulo 10 de Mateus, Jesus diz, temam aquele que tem poder para lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Jesus dizendo. Agora, para quem Jesus tem os olhos ternos? Para quem Jesus tem a face dócil? Aí eu começo a ler os evangelhos. Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus, que são chamados de sinóticos. Sinóticos, ótico de ótica. De óculos. Quem já foi numa ótica comprar óculos? Sinótico, eles têm a mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem as mesmas histórias. João que não, ele nem narra o nascimento de Jesus de Maria. Ele já vem dizendo, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo está totalmente diferente. Porque a pegada de João é outra, ele quer mostrar uma outra face. Aí, analisando esses evangelhos, para quem Jesus sorri, pasmem. Quem Jesus abraça, pasmem. Os endemoniados, os cegos, os mancos, as crianças, as mulheres, que não eram vistas com bons olhos diante de muitos, os doentes, aqueles que vinham com a alma quebrantada, eles sempre tinham um olhar terno, um olhar dócil, um ombro amigo. Mas, pastor, aquela pessoa está endemoniada. Ele para, ele abraça, ele cura, ele liberta. Pasmem, as prostitutas vinham até ele, e ele dizia, seus pecados estão perdoados. Ele deixava tocar nele. As pecadoras podiam tocar nele, mas não podia tocar nos fariseus. Quando o leproso veio diante dele, os fariseus não tocavam em leprosos. Eu vi Jesus curar a pessoa só com a palavra. Eu vi ele ressuscitar Lázaro só com a palavra. Mas quando o leproso veio, e o leproso é imundo, e todo mundo corre quando o leproso chega, ele tem questão de enfiar a mão dele na ferida do cara. A Bíblia fala, e ele tocou no leproso. Ele não vai tratar o leproso como hipócrita. É alguém doente, quebrado, destruído. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pastor, eu sou uma figueira, mas eu não tenho folhas, eu estou seca. É você que ele vai curar. Eu sou uma figueira, pastor, mas eu estou jogada no chão, já me cortaram. Homens maus me queimaram, me destruíram. Eu não tenho folhas, eu não tenho fruto. O problema não é esse, o problema é se tu tiver folhas e estiver enganando. Mas se tu está quebrado, jogado no chão, destruído, ele vai abraçar. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vocês que estão fracos, vinde a mim. Ele aguarda vocês. Eu nunca vi Jesus desprezar alguém fraco. Eu nunca vi ele mandar embora alguém que diz, eu sou um pecador de verdade. Eu tenho feito mal a minha vida inteira, eu estou quebrado. Eu não respeito pai nem mãe. Eu caí várias vezes, mas eu venho diante de ti, trazendo para o Senhor as minhas chagas, as feridas que os meus pecados me causaram. Cura-me. Eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Eu não sou digno de estar em tua presença. Conhecendo o caráter de Jesus, ele vai dizer, a tua fé te salvou. Seus pecados foram perdoados, vai em paz. Essa cena que eu disse do leproso choca muito, porque ele realmente quer chocar, ele quer enfiar a mão nas chagas do cara. Está vendo? Eu não pego lepra, Jesus está dizendo, não.
O que está em você não passa para mim, o que está em mim passa para você. E o homem fica curado na hora, a lepra vai embora na hora. Agora Jesus detesta a hipócrita. Ele detesta a hipócrita. Ele chega a condenar, porque eu não li com vocês. Vocês, fariseus, jogam um jugo pesado em cima dos outros, mas você mesmo não quer mover com um dedo. Vocês coam um mosquitinho, mas engolem um camelo. Era o camelo que era para ser coado, né? Que é grande. É um mosquitinho, eles querem ficar coando, coisa pequena, mosquitinho. Mas o camelo eles deixam passar. Quer ficar condenando coisinhas, mas as coisas grandes deixa passar. Hipócritas. Ele chega a dizer, vocês não entram no reino e impede os outros de entrarem. É contra esses que Jesus chama de serpentes, raça de víboras. A conclusão que eu chego sobre a figueira seca é esta. Não é só uma demonstração de poder e jamais uma raiva contra a árvore. Ele usa a árvore como um ato profético. Pastor, mas tem muita gente usando o ato profético aí, então pode, todo mundo que eu vi usando o ato profético. Eu até vi numa época, uns anos atrás, até dei na escola dominical, uma moça que comprou uma bota de serpente Python para ficar pisando na cabeça de serpente. Tem nada a ver. É um ato profético, eu estou esmagando. Não tá. Tem nada a ver. E outros atos. Tá, um monte de ato profético, mas cadê? Funciona? Está funcionando? Eu vi gente ungindo a bandeira do Brasil, há uns 10 anos atrás, só piorou. Gente tacando óleo ungido de avião, de helicóptero no Brasil, só piora. Agora, o ato profético de Jesus, ele falou, nunca mais dê fruto. No outro dia passaram, cadê a figueira? Marcos vai dizer que ela estava seca até a raiz. Funcionou. Claro que até eu vou acreditar. Olha lá, ele é um ato profético. É isso que vai acontecer com Israel. É isso que vai acontecer com essa nação. Essa é a mensagem por trás da figueira seca. Agora, a segunda parte, a segunda lição sobre isso. Os discípulos ficam encantados, não com o julgamento. Os discípulos ficam encantados com o seguinte fato. Olha o versículo 20, de Mateus 21. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Vocês estão percebendo? Eles não estão se importando muito. Qual é o símbolo disso? O que a figueira secar significa? Não, eles estão assim, como que ela secou assim com uma palavra? Eles estão admirados. Jesus usa desse ato punitivo agora para ensinar sobre fé, sobre oração, sobre dependência de Deus. Ele vai responder aos seus discípulos. Olha o versículo 21. Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar. E assim será feito, e tudo que me pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Que ensinamento é esse? Eles estavam no Monte das Oliveiras, em frente ao Mar Morto. Eu sei que alguns estudiosos estão dizendo que ele está condenando o monte do templo, mas eu fico com os outros que estão dizendo, não, eles estão no Monte das Oliveiras, em frente ao Mar Morto. Ele usa esse monte como exemplo também. Se vocês tiverem fé e não duvidar, até esse monte vai se atirar no mar. É claro que aqui é uma grande hipérbole. Ele está mostrando que coisas impossíveis podem acontecer pela fé. Agora ele vai ensinar sobre fé. Agora ele vai ensinar sobre oração. Agora ele vai ensinar sobre confiança. Você já orou com fé alguma vez na sua vida? Fé de verdade. De orar e já ter a certeza que aquilo que você orou vai se cumprir. Nós temos outros textos nas Escrituras para andar paralelamente a este, tá? Por exemplo, Tiago 4, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Não adianta ter muita certeza de algo que Deus não quer. De algo que é pecaminoso, não adianta. Na primeira epístola de João ele fala, se pedirem tudo de acordo com a vontade de Deus, receberão. Jesus diz, se tiverem fé e não duvidarem. Ele não fala de uma fé pequena, ele está falando, o oposto de fé aqui agora é a dúvida, nesse caso aqui, e não duvidarem. Poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, olha,
Eu vi Eliseu amaldiçoar um homem no livro de Reis. Eu vi Eliseu olhar para Geazi e dizer: Geazi, porque você enganou e cobiçou o ouro e a prata de Naamã, você ficará leproso, a lepra dele passará para você. E na hora, Geazi ficou leproso. Eu vi Paulo falar para Bar Jesus, que impediu o procônsul de crer no evangelho: ó filho do diabo, ficarás cego por um tempo. E a Bíblia diz que na hora os olhos do homem ficaram brancos. A figueira secou, mas homens também viram esses milagres punitivos, tá? Através de Paulo, através de Eliseu. Algo que me chama a atenção nesse texto é o versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha o que Marcos vai falar no mesmo texto sobre a figueira. Marcos capítulo 11, versículo 22. Vai estar aparecendo aqui na frente. Marcos 11, 22. É a mesma história da figueira, a mesma ideia sobre fé e oração vai ser contada em Marcos. Perdão, olha o versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz, ou as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenha fé, ou tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Eu vou repetir. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Eu já tive que atender gente de tudo quanto é tipo. Eu já tive que atender gente, óbvio, não membro da igreja, mas que veio aqui falar comigo. Estou indo na macumba, mesa branca, para ver o futuro, para ver as coisas acontecer. Ou gente que joga carta: pastor, eu fui, o que eu faço, e agora? Para que tanto esforço? Negócio de carta, de tarô. Jesus apresenta aqui algo incrível: a oração com fé, que você pode fazer no seu quarto. Pare e pense, você pode falar com o Criador do universo através da oração. Ele é o dono de todas as coisas. Você dobra os seus joelhos, e às vezes até em pé. Como eu já ensinei para a igreja, na Bíblia as orações eram feitas ou em pé com as mãos levantadas, os judeus oravam assim em pé com as mãos levantadas, ou de joelho, ou quando a situação era muito terrível, eles caíam no chão com o rosto no chão e oravam. Só quem já orou deitado com o rosto no pó sabe o que é isso. O desespero está grande. O rei Ezequias orou assim. Quando Isaías disse que ele morreria, ele orou, implorou, e Deus deu mais 15 anos de vida a ele. Jesus apresenta aqui a ideia de oração. Tudo que vocês orarem, pedirem em oração, na verdade, vocês receberão. Se vocês não duvidarem, crerem que o que vocês pediram acontecerá de verdade, vocês vão receber. Olha, eu digo a vocês, nem sempre nós estamos assim, tá? Às vezes a nossa oração é oração com dúvida. Se mistura uma coisa na outra, fé com dúvida. Fé com será. Será mesmo? Você está lá e está orando, mas será? Mas está lá e está orando. Como eu disse, se eu não me engano, foi no domingo passado, do homem que tinha um filho endemoniado. Jesus fala: vocês não têm fé. Ele diz: Senhor, eu creio, mas ajude-me na minha incredulidade. E Jesus ouviu o cara. Ajude-me na minha incredulidade. Jesus ouviu ele. Também é narrado que em Nazaré ele fez pouquíssimos milagres porque eles não tinham fé em Jesus de Nazaré. E ele diz: o profeta não tem honra na sua própria casa, porque ele cresceu em Nazaré. Poucas pessoas foram curadas em Nazaré, porque ninguém vinha a ele.
Eu já tive uma situação em que eu dobrei o meu joelho e eu orei, sendo impelido por um autor que eu li, Edward Baldwin, a orar crendo que o que eu peço iria se acontecer, ou iria acontecer. E eu acho que foi a vez que eu mais orei com certeza. Eu dobrei o meu joelho e eu pedi algo com muita certeza. A convicção me tomou ali. Não tinha naquele momento espaço para dúvida no meu coração. Porque eu fui levado por um homem experimentado em oração a fazer aquilo. Aquele homem me ensinou. Por uma palavra no livro dele, ele me levou a orar. É por isso que eu mandei os irmãos da igreja comprarem um livro do George Miller sobre oração na EBD. Eu falei para vocês comprarem, porque o Miller orava: Senhor, me dá um orfanato. O orfanato era dado. George Miller orava, ele foi comprar um orfanato, o homem do orfanato viu que ele amava as crianças, e Miller tinha vários orfanatos. Aí o homem queria dobrar o preço, porque ele é um homem bom, ele quer cuidar das crianças, então ele vai pagar um preço muito alto, eu vou cobrar lá em cima o preço. Aí o homem chegou para esse dono e disse assim: não faz isso não, porque é arriscado o Deus que ele serve tomar de você e dar para ele de graça, que tudo que esse cara ora acontece. Aí o cara: não, vou cobrar um preço justo para ele, para que isso não aconteça. De não ter nada um dia para as crianças no orfanato, mais ou menos 700 ou 1.000 pessoas. Acho que eu li esse livro umas 3 vezes. E ele dormindo tranquilo. Um amigo dele disse: não tem nada para as crianças comerem. Ele: calma. E um amigo disse que ele orou igual uma criança: Senhor, traga a provisão amanhã de manhã, Senhor. Essas crianças estarão famintas, traga pão, Senhor. E ele dormiu. E diz assim, ele dormiu a noite toda, confiando que o pão ia chegar. E quando ele acordou, o pão estava na mesa. E as crianças comeram, e depois chegou leite. Como tu explica isso? Uma vez ele indo viajar, ele tinha que chegar até Quebec. Um lugar, e uma neblina tomou o mar, e o capitão disse: olha, não dá para ir. E Miller disse: eu tenho que chegar lá, eu preciso chegar em Quebec. E o capitão: não dá, a neblina tomou o mar. Aí Miller entrou no navio, aí o capitão ia orar, ele disse: não ora não, não ora não, porque você nem crê que vai acontecer, então nem ora, deixa que eu oro. Miller orou, dentro do navio, com as portas fechadas. Ele disse: Senhor, tira essa neblina do mar, porque o Senhor sabe que eu preciso chegar em Quebec. Quando ele abriu a porta, cadê a neblina? Não tinha. Aí o capitão do navio falou: não estou acreditando, tinha neblina. A gente desceu, orou, voltou, não tem mais neblina. O que esse cara tem? Fé. Uma vida de oração. Aos 80 anos, Miller disse: preciso renovar a minha vida de oração. Ela não está mais como antes. Há 80 anos, aquele velhinho renovou a vida dele de oração. Ele dobrou as forças na velhice. Peça com fé. Saiam daqui agora, vai orar com fé. Dobra o seu joelho. Se a causa que você tem é realmente uma causa de verdade, ora com fé. É uma causa boa, honesta. Você discerniu e diz: eu conheço o caráter de Deus, eu conheço as Escrituras. Isso é algo bom. Ora. Jorge Miller disse: quando eu estou convencido de que algo é bom, eu oro e não paro de orar até acontecer. Eu li uma história no livro do Baldwin, que é esse autor que fala sobre a oração. Ele contou uma história ali, na verdade um amigo dele contou para ele, isso ficou na minha cabeça. Um caçador estava no campo. Ele não estava caçando naquele momento, ele estava no campo. Aí ele diz: eu acordei bem cedo de manhã e eu vi um barulho de cães, de uma matilha, um grupo de cães. E eu vi que eles estavam perseguindo um cervo. Um cervo pequeno, não era um grande cervo, era um cervo pequeno. E eu estou vendo os cães perseguindo aquele cervo. E eu reparei que aquele pequeno cervo já estava cansado, ele já estava nos seus últimos passos. E cão de caça, irmãos, não para. Eles são sedentos pela caça. Esses cachorros feitos para caça, eles não param. Eles adoram a caça, eles não vão parar até pegar a caça. Ele olhou: o cervo está muito cansado. Aí o cervo pulou a cerca e ficou a 3 metros desse homem, caído. Aí 2 cães da matilha chegaram para comer e destruir o cervo, ou caçar, predar ele. Aí o cervo, quando viu que os cães estavam chegando, o cervo ainda tirou força, caminhou até as pernas desse homem e ficou fazendo assim, roçando a cabeça na perna dele, tipo pedindo ajuda. Aí aquele homem contou: olha, ele era caçador, mas ele não estava caçando, mas ele gostava de caça. Ele olhou para o cervo, ele disse: olha, não é justo. Já que esse cervo está apelando à minha força, eu não desprezarei a fraqueza dele. Ele tomou o cervo no braço, sacudiu os cachorros e mandou todo mundo embora. Esse aqui não vai morrer, não.
Porque é incrível, ele veio até as minhas pernas e ficou roçando, pedindo ajuda, entre aspas. Assim, ele apelou à minha força. Eu era tudo que o servo tinha. E se ele apelou para a minha força, eu senti em meu coração que eu não devia deixá-lo ser predado por aqueles cães. Aí ele tomou o servo no braço. O que é a oração? É você realmente ir à força de Deus, apelar à força de Deus. Eu não tenho mais força, mas eu confio no Senhor. Eu entrego a minha causa em tuas mãos. Eu sou como esse servo, Senhor, batendo a minha cabeça em seus pés, dizendo, me pega no colo. Eu confio que o Senhor vai me pegar. E se esse caçador teve misericórdia do servo, quanto mais Deus da sua vida. Quanto mais Deus da causa que você está brigando. E labutando em oração. Caminhando para o final desse sermão, eu li nesse livro do Sandstorm, é um autor muito bom, é um homem conhecido por vários, reconhecido por vários, um excelente pastor. E aqui eu vou para um outro ponto com vocês. Jesus disse, se vocês tiverem fé, dirão a este monte. Dirão ao monte. É algo que nós fazemos pouco, mas que a gente precisa fazer. Voz de comando. Nós oramos, mas tem horas que a gente tem que dizer, faça, ou saia, ou lance-te, ou vai-te. Se for Satanás, a gente diz, vai embora, Satanás. São vozes de comando. Jesus disse, se vocês tiverem fé, dirão a este monte, levante-se, e se jogue no mar. E o monte levante-se e se joga no mar. Uma hipérbole, para coisas impossíveis, o que a gente acha que é impossível. Sandstorm escreve o seguinte, nesse livro dele, sobre o poder ou dons espirituais. Depois há o que poderíamos descrever, abre aspas para o Sandstorm, não sou eu. Depois há o que poderíamos descrever como a oração que vem de Deus. Aquela palavra que está dentro do nosso coração e vem diretamente de Deus. Neste caso, você não pede a Deus para trazer a cura, mas com base na sua autoridade em Cristo, você manda a doença sair. Vocês compreenderam isso? A gente está de joelho dobrado pedindo, mas às vezes a gente está diante de um caso. E que é necessário a gente colocar as mãos e dizer, doença, vai embora em nome de Jesus. Cadê a coragem? Ninguém mais faz isso. Cadê a coragem? É sempre assim, vou orar por você, vou voltar. E cadê a coragem? Cadê aquela fé que você toca e diz, vai embora em nome de Jesus Cristo? É claro que é necessário caminhar com Deus, ter esse exercício dessa vida de oração. Mas nós vemos isso nas Escrituras. No Antigo e no Novo Testamento. Você manda a doença sair, diz o Sandstorm, que é um autor reformado. E ele continua, você poderá dizer coisas como, seja curado, ou receba a sua cura. Antes de rapidamente desconsiderar essa abordagem por achá-la arrogante e sem fundamento bíblico, lembre-se de que Jesus quase sempre curava por meio de uma palavra de comando. Pelo que sabemos, o único caso que ele orou ao Pai foi o de Lázaro. Mas depois ele deu o comando, Lázaro, sai, ou venha para fora. Jesus, quando estava diante das pessoas enfermas, ele dava a palavra de comando. O leproso diz, eu quero ser curado, ele diz, seja curado. O cego Bartimeu, eu quero ver, veja. Eu sinto que nós precisamos exercer a nossa fé. Eu sei que a gente caminha com dúvida. A gente vive num período da história em que as pessoas não buscam a Deus, nós estamos sendo influenciados com isso. O aumento de pessoas que não creem em nada está lá no alto. Está vindo de uma forma muito progressiva. Então a gente está vindo dessa geração. Alguns chamam de pós-modernidade, outros dizem que é uma modernidade amadurecida. Mas isso está entrando na igreja. A gente precisa voltar a orar com a certeza de que Deus vai nos ouvir. A gente precisa voltar a ter aquela fé que nos dá coragem de dizer, monte, saia daí, se jogue no mar. Monte pode ser qualquer coisa agora na sua cabeça. Ou seja curado em nome de Jesus, receba a sua cura em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Autoridade em Cristo, pela fé. Nós aprendemos hoje, o juízo punitivo de Deus
na figueira, que na verdade cai sobre Israel, ou sobre os líderes religiosos de Israel. E ele usa dessa mensagem para ensinar sobre fé. Porque a figueira obedeceu ele tinha certeza que ela obedeceria. Ele aproveitou disso para ensinar os discípulos como orar e como ter fé. Que hoje o Senhor tem aumentado a nossa fé. Que a gente vá para casa desejando não ser um hipócrita e desejando ter mais fé na vida de oração. Que Deus seja bondoso na igreja, lembrando que nós temos autoridade em Cristo, pelo que Cristo conseguiu na cruz do Calvário, foi nos dada autoridade em Cristo Jesus. Nós oramos por meio de Cristo, do caminho que Ele abriu. Então, nesse momento, eu quero orar juntamente com a igreja, e nós já vamos também cear, lembrando do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Senhor Jesus, nos ensine, ó Deus, nos ensine a termos uma vida de oração. Nos ensine a orar e a não duvidar. Que a gente aprenda isso. Que a gente tenha coragem, porque estamos em Ti, Senhor. Nesse momento nós vamos orar. Nesse momento, ó Deus, esse pão não é para matar a nossa fome, e esse cálice não é para matar a nossa sede. Eles significam e simbolizam agora o Seu corpo e o Seu sangue. Que a igreja coma e beba com fé. Que a igreja que crê no Senhor, que admite que o Senhor é o nosso Salvador, único e suficiente. Fomos batizados como o Senhor mandou. Estamos reunidos na igreja como o Senhor mandou. Passeie em nosso meio, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Que a gente saia daqui melhor. Mais crente, com mais poder do Espírito, Senhor. Que a gente saia daqui amando mais uns aos outros e amando mais o nosso Deus. Que ao cear, a gente venha lembrar da comunhão que nós temos, da unidade que nós temos, que não devemos ter raiva um dos outros, que não devemos falar mal um dos outros, que devemos ter misericórdia dos nossos irmãos mais fracos, devemos abraçar e amá-los. Esteja conosco, Senhor. Oramos, crendo que o Senhor está aqui. Amém.